Essa parábola de hoje está em Lucas 14, do 25 ao 35. O preço do discipulado. Tem um outro nome também, a parábola acerca da providência. Mas eu acredito que esse título, o preço do discipulado, ele fica melhor para essa parábola. E nós vamos ver isso depois no texto, tá? Então, verso 25. Eu vou ler depois do irmão. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Pode ler. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pode ler, irmão Manuel. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pode ler, irmão José. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pode ler, irmão. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ó, é uma pergunta. Esse final aqui precisa ser com uma ênfase. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Tá? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Pode ler. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de determiná-la, todos os que vierem A virem viram rirão dele. dele. Rirão dele. Dá essa ênfase no rão, porque você lendo assim, ó, riram dele, agora rirão dele. Riram, que foi passado. Rirão é que vai ser futuro, entende? E tá a mesma coisa. É só uma questão da ênfase. 30 agora. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Pode ler, irmão José. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se, com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Note que termina com ponto de interrogação. Então, assim, enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000, você tem que até imaginar alguém para conseguir dar essa ênfase, porque... né? A língua portuguesa, ela pode ler. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem
contra ele com 20.000. Amém. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Amém. Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Note aí que o preço do discipulado, eu acredito que fica um título melhor mesmo, não é? Porque nós estamos falando, já se inicia com a questão discípulo. Então, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, diz, para ela quem? Multidão, tá? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então, no verso 26, vai dizer: se vem até Jesus para ser o seu discípulo e ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, sua mulher, seus filhos, sua própria vida, mais do que a mim, mais do que a Jesus, não pode ser meu discípulo. E aí? Quer dizer que se o seu filho falar ou Jesus ou eu, tem que ficar com Jesus para ser discípulo. Porque seguidor é o que assiste o culto. E discípulo é aquele que presta culto. Discípulo vai para prestar culto, não vai para assistir culto. Não é? Aqui nessa versão, eu trouxe para os irmãos essa versão que diz que ama, não é? Que vem a mim e ama. Aí vai colocar essa lista. Só que tem uma outra versão que vai dizer assim: alguém que vier a mim e não aborrecer, não é? Aborrecer, causar aversão, causar desagrado no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, na sua mulher, nos seus filhos, na sua própria vida, não aborrecer sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu gosto mais dessa versão, de aborrecer. Porque muitas vezes a pessoa é o primeiro convertido. Pensa numa pessoa que sofre bastante, é o primeiro convertido numa casa. E dependendo o novo convertido, dependendo da liderança que ele tem,
Aí ele é mais insuportável ainda. Porque já não é fácil. Dependendo do discipulado que ele teve, aí é mais difícil ainda. Porque tem muitos líderes que acabam não orientando o novo convertido. Aí ele não só aborrece a sua própria vida, a questão já não é nem aborrecer, a questão é que ele fica, não é insuportável. Então, por isso que é muito importante uma liderança sentar, conversar com o novo convertido, a nova conversão. Esse novo convertido também dá a oportunidade, né, de sentar, conversar, ter tempo para conversar com quem o discipula. Mas, independente de quem estiver discipulando ele, seja uma pessoa que oriente ou não, por mais que o novo convertido, enfim, por mais que você tenha uma caminhada de vida cristã, você vai ter dificuldade. E aborrecer a sua própria vida é o que mais você vai sofrer. É o que você mais vai sofrer, é aborrecer a sua própria vida. Aqui você vai aborrecer todo dia. Às vezes a gente fala, até com razão, aí daqui a pouco tem que pedir perdão ainda para a pessoa ainda. Para não ter as orações interrompidas, para minimizar o problema, porque a pessoa não entende o que está acontecendo. É difícil. É difícil. Não é? Muito difícil. Então, desagradar. Mandou mentir, não vai poder mentir. Mandou fazer coisa errada, não vai poder fazer coisa errada. Imagina alguém convertido e entende que não pode roubar e o pai e a mãe mandam ir lá no mercado e cada um sai com alguma coisinha no bolso. Aí a pessoa está convertida. E agora? Tem, com certeza tem. Com certeza tem. Ou ele era vendedor de droga e agora está sem emprego. Como é que faz para viver agora? Não pode mais vender droga. Eu entendo também que não pode vender mais bebida alcoólica, vender mais cigarro, que aquilo que você não quer para o próximo, não é? Você não oferece para o próximo. Aí você começa, meu filho, ter muito aborrecimento com a sua vida. Porque se não aborrecer, discípulo não é. Pode estar na multidão seguindo, mas discípulo não. E seguir é fácil. A questão é ser discípulo. Seguir, estar na multidão é fácil. Eu quero ver se tornar discípulo. Se tornar, porque não nasce. Porque aceitou Jesus, já não nasce discípulo no outro dia. Não vai nascer discípulo no outro dia. Não é? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. A cruz é de quem? De Cristo? Não. Então a cruz para cada um. Cada um tem uma cruz para carregar. E agora não é só carregar a cruz, tem que seguir também. Quer dizer, Jesus tem uma cruz e você tem uma outra e você está atrás dele. Precisa carregar sua própria cruz, a vergonha da cruz, a humilhação da cruz. Uma cruz da injustiça, como foi a cruz de Jesus. Jesus, com aquela cruz, foi confundido com o homem que fazia as maiores maldades daqueles dias. A cruz era para homens de crimes bárbaros. E não só carrega a sua cruz, mas também seguir Jesus. Precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. A cruz de Jesus é merecida? Não. Então você vai ter que carregar algo que você não merece. A vergonha de carregar é merecida? Não. Às vezes não vamos passar vergonha também, sem a gente merecer. A acusação que leva à cruz também não é merecida, não é digna, não é justa. Então nós vamos ser injustiçados,
vamos ser acusados, vamos ser caluniados. Por quê? Porque vai parar na cruz, porque pessoas manipulou a situação, a troca de favores, e você acaba indo para a cruz. Né? Então, assim, é carregar a cruz. Quem carrega a cruz vai ser crucificado. Sim? Então, não é fácil. Então, eu gostei mais desse título, Preço do Discipulado, por conta disso. O preço do discipulado, o preço de se tornar discípulo. De se tornar aquele que vai refletir as atitudes do seu mestre. Aquele que vai refletir no seu agir, o agir do seu mestre. Aquele que vai ter as palavras do seu mestre na sua boca. Então quer dizer que se tornar discípulo é carregar a cruz e é uma longa caminhada. E quando se tornar discípulo, vai para a crucificação. Porque se está com uma cruz, é porque vai ser crucificado. Não. Seguir com a cruz nas costas, não. Seguir sem a cruz é fácil. Por quê? Porque seguir sem cruz, você não está preocupado em se tornar discípulo. Entende? Porque aqui, carrega a sua cruz e me segue. Se tirar essa parte aqui e seguir sem a cruz, não está valendo. Não está valendo. Tem que seguir com a cruz nas costas. Porque eu entendo que Jesus está se referindo ao momento que ele está carregando. Então, quer dizer, você está com uma cruz carregando atrás. Me segue. Vem atrás de mim. Vem comigo. Então, as mesmas coisas que ele sofreu, você vai sofrer. A mesma aflição da crucificação, você vai sofrer. É esse o evangelho que ninguém anda pregando mais, né? Quer dizer, prega, sim. Mas nós precisávamos ver mais mais isso na maioria dos grandão. Porque a maioria dos grandão já não prega mais esse peso em se tornar discípulo. Tem pessoas que pregam, mas a maioria já não prega mais. A dificuldade de se tornar discípulo e a necessidade de se tornar discípulo. A necessidade de pôr esse alvo. Se tornar discípulo precisa ser o alvo alcançado. Não é? Aquele alvo que você olha, fixa o olho e vai para conquistar, para conseguir. Aí nós entramos essa questão da diferença do discípulo e não discípulo, nós entramos na questão do joio e do trigo. Os dois são parecidos, mas um tem alimento dentro e o outro não alimenta ninguém. Pelo contrário, se você puxar o joio ainda, ele tira aquele que alimenta ainda. Queria entrelaça as suas raízes no trigo, naquele que tem alimento. Ele fala, eu vou, mas eu carrego pelo menos uns dois. Eu entrelaço minhas raízes aqui pelo menos em dois. Se você me puxar, eu levo pelo menos dois. Por quê? É a questão da justiça. A palavra diz que não é para você arrancar o joio. Que quem vai arrancar o joio são os ceifeiros de Deus, são os anjos. E essa questão é lá no final, não é agora. É por isso que tem que ter discernimento de espírito. Prestar atenção em quem encosta em você, na tua família, nos teus filhos. Não deixa enraizar, não. Porque se ele enraizar, aí fica difícil tirar. Aí é problema. Então, se chegar perto, tira antes que ele enraiza. Estou falando da sua família, não estou falando da igreja. Na tua casa, você tem que cuidar da tua casa.
O terreno é teu. Você vai deixar a erva daninha crescer no teu terreno? No meu terreno eu tenho autoridade. Eu não posso chegar na igreja e falar assim, eu não quero que você venha mais no culto. Porque eu já vi que você não posso fazer esse julgamento lá. Mas se os teus filhos estão dentro da tua casa, debaixo da tua autoridade, e começa a chegar pessoa perto dele, você percebe que ainda não está convertido, que vai te dar problema, você vai deixar? É teu terreno ali. Tua casa. É teu discípulo, teu filho. A tua omissão pode deixar crescer, pode deixar o teu filho desviar. Porque aí é omissão. Tá vendo? Todos os sinais mostram, tá dentro ali da tua casa, tá dentro do teu terreno. Você vai deixar livre o inimigo trabalhar? Não é? Estou falando nesse... não é? Tem que vigiar. Se Deus abriu o discernimento, haja o mais rápido possível. Porque às vezes no primeiro momento o discernimento não veio, porque precisa de mais contato. Mas na hora que Deus abriu o discernimento, haja. Haja. Não deixe. Não é? Aí o que acontece? Jesus falou, se você não aborrecer a tua vida, se você não trazer desagrado, se você amar mais pai, mãe, filho, esposa, etc., tudo do que eu, não pode ser meu discípulo. Aí ele traz duas parábolas para dizer sobre essa questão do discipulado. Porque ele começou falando que você aborrece todas essas pessoas em volta e aborrece a sua própria vida para se tornar discípulo. Porque ele fala, você não pode ser meu discípulo. Então você não pode amar mais todas essas pessoas que estão em volta do que a mim. Porque senão você não pode ser meu discípulo. Aí agora ele começa a dizer duas parábolas para ilustrar isso. Por quê? Porque o amor a Cristo e o aborrecer a própria vida, o desagradar as outras pessoas, é o alicerce para que você se torne discípulo. Sim? Então ele vai dar agora a questão da torre e a questão do rei. Para você construir torre, antes de fazer o alicerce, você tem que saber se você consegue terminar. Quer dizer, você vai fazer o alicerce para se tornar discípulo e não vai se tornar discípulo? Aí ele vai para a questão do rei. Você vê o inimigo vindo com 20 mil homens. Se os seus 10 mil não têm capacidade de vencer os 20, por que você vai sair? Se você tem tempo para não sair. E aí nós vamos concluir melhor. Vamos olhar aqui então. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, rirão da pessoa. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Este homem começou a se tornar discípulo e não se tornou discípulo. Por quê? Porque amou a mais a sua própria vida. Essa questão do amar mais a sua própria vida e aborrecer a sua própria vida é a finalização de todos os parâmetros antes. Sim? Porque se você ama mais a sua vida do que a Jesus, automaticamente você vai amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, tudo mais do que Jesus. Mas essa questão de amar, porque você não pode amar mais essas pessoas, é aquela questão que eu vejo assim, é um ponto de decisão. A mulher fala assim, ou você abandona essa igreja, abandona esse Jesus, ou a gente vai acabar esse casamento. Aí a pessoa prefere acabar o casamento, abandonar o discipulado, de se tornar discípulo, e fica com a esposa. Entende? Eu acredito que é nesse ponto.
Porque nós precisamos amar a nossa família, cuidar da nossa família, discipular a nossa família, dar bom exemplo, não é? Mostrar em atitudes novas, tudo mais. Porém, se essas pessoas der um checkmate em você, ou Jesus ou eu, aí você tem que falar a pessoa, é Jesus. Aí você que vê o que você quer fazer. Eu não estou mandando você embora de casa. Você não pode dar essa carta também pro diabo. Não estou mandando você embora, não estou mandando você deixar de conversar comigo, não é isso. Mas o que você está falando para mim, ou é o seu Cristo, ou é eu, é meu Cristo. Aí vê o que você vai fazer. Eu não vou te dar ideia nenhuma. Não dê ideia. Mas aí você fala a pessoa, aí é você. Você que vê aí. Tem até uma história de uma mulher que esses dias eu acabei assistindo e vi a entrevista dela, que ela se tornou crente e o marido não queria nem saber desse negócio. E ela é até meio famosinha aí, e o marido também. E aí o marido um dia deu checkmate, né? Desse negócio de igreja, que sei o quê. Ela falou assim, ó, você que sabe. Aí o Espírito Santo falava assim, não manda ele embora. Mas fala pra ele que é não. Ele deu um checkmate nela. Se você não abandonar isso aí, eu vou embora de casa. Ela falou, ó, eu não vou abandonar, aí você que sabe o que você vai fazer. Aí o cara catou as coisas, montou no carro e foi embora. Mas ela não mandou ele embora, fez o que o Espírito Santo falou. Não dá ideia não, mas deixa ele. Se ele quiser ir, mas você não mande ele ir. Se ele quiser ir, é problema dele. No meio do caminho, Deus fez a obra na vida dele, ele voltou convertido, acabou a palhaçada. Quer dizer, era o checkmate. Lembra a justiça? É a justiça que você colhe? Ele falou para ela, larga teu, entre aspas, larga teu Cristo, larga essa conversa, senão eu largo de você. Aí ela falou assim, eu não largo o meu Cristo. Ela semeou a justiça. Aí ele saiu. Voltou convertido. Nem terminou o trajeto. Voltou convertido, acabou. Era o checkmate para tirar ela do caminho do discípulo, do discipulado. Então, eu creio muito que essa situação está muito ligada a esse momento, sabe, do checkmate. Ou você sai dessa conversa ou acabou esse negócio aqui entre nós. Não é? Hã? Não tem como discipular se não lermos as palavras que Cristo falou. Não tem como formar discípulos se você não conhecer as palavras que ele falou. Porque você vai ter uma imagem de um Cristo errado. Certo? Porque Luiz Fernando existe um monte, igual eu não. Com o meu sobrenome não. Entendeu? Emanuel, José, Francisco, existe um monte, mas igualzinho o nome não tem. Entendeu? Então, não adianta. Não tem como tornar discípulo, fazer discípulo, se você negar as palavras que o seu mestre mandou você transmitir. Você precisa transmitir as palavras. E não adianta aliviar, porque não tem alívio. Ah, se for assim, vira para você, então eu não quero. Ó, não vou te dar ideia, mas é isso que está escrito, tá vendo aqui? A interpretação do texto é isso que está escrito. Aí é você que sabe, mas até para desistir eu acho bom você ir até o final, até para desistir, porque vai ter as palavras também para os que desistem. Também tem palavra para os que desistem. É bom, acho que é bom você aguentar o negócio até o final. Se você decidiu abandonar, é bom você aguentar as palavras até o final, até para você tomar essa decisão que você já tomou. Porque até para essa decisão vai ter palavra para você aqui. Antes de eu terminar o evangelho, vai ter a palavra para você que quer desistir. Vai ter palavra também.
Acho que é bom você aguentar. Mesmo se você quer desistir, vem amarrado, mas vem, porque até para desistir tem palavra para você. Não vai ser eu que vou dizer, não. Você que vai tomar a decisão consciente. Porque eu não vou dar conta da tua alma. Eu não vou mexer aqui, não. O que está escrito, eu vou passar para você. Sim. Se o teu filho fazer birrinha e você amansar, der para trás, você estraga teu filho. Se o teu discípulo fazer birrinha, quiser dar para trás e você recuar, aí você vai dar conta. Você vai dar conta. Aí fica ruim pro teu lado. Fica ruim pro teu lado. Porque muitas vezes você vai colher no teu filho, nos teus filhos. Então ele vai dar uma outra parábola. O qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se, com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Quer dizer, já deu uma parábola de desvantagem. Esse rei vai ser atacado em desvantagem em quantidade. Será que os seus 10.000 é capaz? Então pense antes de ir. Pense antes de construir o alicerce da torre. E pense antes de sair à guerra. E pense antes se você vai querer mesmo se tornar discípulo. Porque se você começar a caminhada de se tornar discípulo e abandonar no meio, rirão de você e, se não for capaz, não é? Ele enviará uma delegação enquanto outro está longe e pedirá um acordo de paz. Quer dizer, ele vai ser prudente, ele nem vai sair para a guerra, para passar essa vergonha. Porque é uma vergonha lançar o alicerce da torre e não terminá-la, e é uma vergonha sair para a guerra em desvantagem, sabendo que não vai vencer. Então, se você quer se tornar discípulo, já fique sabendo que o negócio vai ser difícil. Não saia na caminhada para se tornar discípulo se não estiver disposto a pagar o preço. O preço do discipulado. O preço para se tornar discípulo. Porque rirão de você se você parar no meio do caminho. Porque o mestre te dá condição para você suportar, dá livramento. Ele vai te ajudar. Você não vai se tornar discípulo sozinho. Lembra aqui o campo minado que nós fizemos terça-feira? O irmão Francisco não estava. Mas como que era importante a gente, de olho fechado, mantemos a mão no outro e ouvir as instruções? E como que era importante as instruções claras, avisos de perigo. Lembra? Não é? A cada passo que você dava, as instruções estavam certas, você confiava mais naquele que estava te dando a voz e o braço para você afirmar. Enquanto o seu olho estava fechado. Vê como que uma imagem ajuda você fixar aprendizado? Aí Jesus vai falar assim, ó, da mesma forma, quer dizer, ele lá atrás, ele falou assim, ó, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, enfim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí ele entra nas duas parábolas, na parábola da torre e na parábola do rei. E aí ele vem, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aborrecer a sua vida. Você não pode amar a sua vida mais do que a mim. Olha a vida de Jeremias. Olha a vida de Ezequiel. E qualquer outra pessoa aí. A vida de Moisés. Como é que foi difícil fazer a vontade de Deus na vida dele?
O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurar? Quer dizer, ser discípulo é bom, mas se você se perder, como que eu te restauro? Porque não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Tem uma outra passagem que diz que é jogado à beira do caminho para ser pisado. Jesus fala, aquele que lança a mão do arado e tornando para trás, esse não tem mais prazer na alma dele. Quer dizer, está aqui com o arado. Quer dizer, se está com o arado na mão é porque o arado é que você está fazendo um trabalho, preparando a terra para ser semeada. Então você abandona isso no meio do caminho, o boi fica lá, a terra fica sem ser preparada e você volta. Esses dias nós estávamos aqui e Deus deu um entendimento. A cada passo que você dá, a cada degrau que você anda, o degrau anterior ele some e aparece um abismo. Não tem volta. A volta é abismo. A volta é se perder. Não serve para mais nada. Vai ser pisado. É pior. Se tá difícil, se abandonar é pior. Porque não existe degrau de volta, existe abismo. A cada passo que você dá, o degrau anterior ele some. É abismo. Não tem volta. Engana-se. Muitas pessoas, muito difícil recuperar alguma pessoa. Muito difícil recuperar pessoas. Muito difícil. Principalmente se passar muito tempo. Né? Uma outra coisa que a gente vem conversando ultimamente. Quando você, lá em João, que Jesus fala que o Pai corta a vara que está ligada em mim e lança para fora. Quer dizer, se corta a vara, no momento que corta, aquele galho não sente nada, sim? Ele nem murcha na hora que corta. Mas conforme vai passando o tempo, fica muito difícil enxertar de novo, não é? É assim. Porque se secar e morrer, não tem como eu enxertar mais. Então, se eu cortar e se arrepender rápido, dentro do tempo que é possível reenxertar, ainda talvez exista salvação. Mas, se continuar se distanciando e secar e morrer, não tem como enxertar mais. É o que eu acabei de falar, é um abismo. Acabou. Lançou mão e foi embora. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Tá ruim? Continua. Não tem muito o que fazer, não. Porque vai ficar ruim. Porque já aqui no verso 27 vai dizer: aquele que não carrega a sua cruz e me segue. As duas coisas ao mesmo tempo. Carregar a cruz é bravo, né? Porque a cruz nossa tem que ser semelhante a de Jesus, não é merecedor daquela cruz. É a cruz da humilhação, é a cruz da paixão, é a cruz da entrega para a salvação. Essa é a cruz de Cristo. Nós nos entregamos, nós aborrecemos a nossa vida para que Deus ande na terra, para que as pessoas vejam que existe um Deus que transforma a vida e que diz: aquele é o caminho, você está no caminho errado. Muitas pessoas que estão em erro, reconhecem que estão em erro. Não reconhece? Reconhece. Muitos reconhecem. Muitos falam, ele que está certo, eu que estou errado. Muitos falam. Mas por que reconhece e não quer pagar preço? Não quer aborrecer a sua vida?
Ama mais os prazeres da carne do que aborrecer a sua carne. Aí entra aquela palavra, né? O caráter não tem no caráter. Porque Jesus levantou Elias porque tinha caráter. A questão, Levantou Judas, ele já não tinha. a questão do caráter, ele é possível ser moldado, o caráter. Mas você vai ter que pagar um preço para moldar ele. Vai ter que pagar um preço. Porque aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que bebe, não bebe mais. Aquele que não trabalha, começa a trabalhar. Enfim, é oposto. A conversão ela é 180 graus. Você está nessa direção do pecado, amando os prazeres da carne. E você faz uma conversão, 180 graus. Tem algumas pessoas que erram e falam 360. 360 é uma volta inteira. Você volta no mesmo ponto. Você tem que dar as costas para esse caminho. Conversão. Fazer uma conversão. Mudar o caminho. Né? Então, você está se convertendo. Vai. Esse é o alvo. Até que você fique totalmente oposto do que você é. Do caminho que você estava. Acontece do dia para a noite? Não. Algumas atitudes nossas, porque essa conversão é a mesma coisa que você fizesse assim, eu preciso mudar nisso. Aí algumas coisas converte legal, outras coisas fica mais difícil converter. Aí a mudança é mais lenta. Mas existe um alvo de mudança. É isso que é necessário. O alvo da mudança, o alvo da conversão. O alvo de se tornar discípulo. O preço de aborrecer a sua carne, aborrecer a sua vida. É aborrecedor. Se não estiver aborrecendo é porque não está com esse alvo. Não está com esse alvo fixo. Não está com esse entendimento que é necessário buscar. Conhecer, vigiar, orar. Muitas coisas, né? Bom, agora eu vou ler aqui uns comentários desse livro, e tem aqui alguns comentários aqui que são bem interessantes. Do verso 26, os comentários vai ser: Jesus não queria dizer que deveríamos literalmente odiar os nossos familiares. Isso estaria em completa desarmonia com seus ensinos em outras passagens. Ele está usando essa linguagem forte para dizer que não se pode permitir que algum outro amor, obrigação ou relacionamento esteja entre o mestre e seus discípulos. Qualquer coisa que se interponha, que esteja entre, não é? Que vai se interpor, vai se impor ali no meio. Entre homem e Deus separa o seu relacionamento com o Senhor. Ou Cristo terá o primeiro lugar, ou não terá lugar algum em nosso coração e vida. Deus não aceita segundo lugar. E o lugar dele, é o trono dele, a primazia dele, ele não aceita. Não, isso ele não discute, e eu vejo isso, não tem conversa. Porque tudo aquilo que te domina passa a ser Senhor sobre a sua vida. 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aqui fica a morte do eu, ser crucificado com Cristo. Isto é uma renúncia total da vontade própria e uma entrega à vontade de Deus. Está sugerindo que o único caminho para a vida é através da renúncia de si mesmo, a regeneração, a morte do eu, a santificação total e a determinação própria. É difícil, mas eu vou continuar. Trupica aqui, trupica ali, mas eu vou continuar, não vou desistir. A questão é que algumas pessoas trupicam e abandonam. Às vezes é porque também alguns discipuladores passam uma perfeição que não existe nele. Então ele traz esse fardo pesado sobre o discípulo.
Ele se passa como muito perfeito, cheio de falhas, e ele nunca diz nenhuma falha dele, nunca fala para o discípulo dele ali, para aquele novo convertido, as dificuldades, que ele também tem dificuldade por conta que ele precisa ser o herói da conversa. O único homem perfeito é Cristo. Não existe uma pessoa que em alguma área não tenha dificuldade, que em alguma área ele precise vigiar, que em alguma área tem certos momentos que tem que sair correndo mesmo, porque ele não tem força. Não existe um homem, uma mulher que passe por todos os exames, não existe. Eu não acredito. Uma pessoa de cima de todos os exames que Deus for pôr, você passar em 100% de prova, sabe? Às vezes a pessoa tem força diante de uma mulher muito bonita, um lugar próprio, tá tudo certo, ele tem força para resistir a essa mulher. Mas às vezes, no mesma situação onde ninguém está vendo, tem um bolo de dinheiro, ele pega. Ou ele se ensoberbece, ele se coloca como perfeito e não é. Enfim, em alguma área da nossa vida nós temos fraqueza. É que nem marreta muito Sansão por conta de Dalila. Mas tem um monte de gente que tem Dalila, só que não é a prostituta, é outra coisa. É dinheiro, é amor ao serviço, é amor ao carro, amor a alguma coisa. É a Dalila dele, ele se prostra para ela. Ele paga o preço de se deitar ali com aquilo. Por quê? Se deitar com a prostituta, o que é? Você ter um relacionamento que você só poderia ter com a sua esposa. É um momento íntimo. Então, tudo que você se entrega, você acaba tendo um momento íntimo com aquilo. Então, não é assim. Nós não podemos nos entregar e também não podemos ficar também dando mole. Não é? Ficar testando até quanto você suporta. Que nem Sansão. A mulher pede, de onde vem tua força? Da onde vem tua força? E ele fica lá do lado da mulher. Ele não podia contar o segredo. E ele está lá, se permitindo ser testado, ser testado, ser testado. Chegou uma hora que ele entrega. Não é? Vai dizer que Jó foge da aparência do mal. Se desvia do mal. Quer dizer, vai passar pelo caminho ali da tentação, você sabe que aquilo ali é perigoso e tem um desvio, desvia, faz uma volta no quarteirão maior, mas desvie daquilo, desvie, porque você vai ficar fazendo teste até quando? Uma hora dá errado, vai ficar fazendo teste. Agora tem pessoas também que ela é a perfeita, aí daqui a pouco ela cai. Mas por quê? Que o discernimento foi ocultado. Não é porque ele ficou testando, não é porque ele vendia-se perfeito. E a igreja cobra isso também, viu? A igreja também cobra isso, viu? Se um pastor começar a falar que tem dificuldades em algumas coisas, tem muita gente na igreja que não recebe o pastor. Porque acha que o pastor tem que ser perfeito e forte, um Superman, um super Cristo na terra. Sabe? Tem gente na igreja que não aceita que o seu pastor reconheça que tem a dificuldade. Tem gente que não aceita. A igreja semeia essas pessoas. A igreja não, a igreja que eu falo são algumas pessoas, né, que estão na igreja. Elas têm ali aquela pessoa como perfeita, sabe? É que nem Moisés. Moisés passa muita dificuldade com o povo no deserto.
suportou 40 anos, aí depois teve que suportar mais 40. Já no finalzinho, ele já não tem mais paciência, aquele homem. Vai lá e bate na pedra. O cara foi perturbado por aquele povo todo o tempo. Então tem gente na igreja que exige que o pastor dele seja o super Cristo. Né? Não é porque você tem dificuldades que você vai dar desculpa pela queda. Não é isso. Mas todos estamos sujeitos. E qual que é a mão que você vai estender para aquele que pecar e errar? Essa é a justiça que você vai colher quando você pecar e errar. Porque na caminhada cristã, uma hora ou outra, alguma coisa ou outra, você vai cometer erro. Vai julgar alguém, vai condenar alguém, vai acusar alguém. Alguma coisa você vai errar na caminhada cristã uma hora. Você pode não se deitar com outra mulher, mas você pode fazer alguma outra coisa errada que é necessário confessar, é necessário pedir perdão, é necessário restituir. Alguma hora ou outra, alguma coisa vai ter que ser necessário confessar. E aí? A justiça que você semeou, essa é que você vai colher. Misericórdia você ofereceu, misericórdia você terá. Justiça, vara rígida, essa é a que você vai ter. Essa é a que você vai ter. Gente, a nossa função é liberar o perdão e a misericórdia. A justiça, ela é Deus quem faz. Davi não pôs Urias na frente da batalha para morrer, tentando acobertar o seu erro? Não veio? Estupro de uma filha por um irmão. Irmão matou irmão. Filho dele perseguiu ele para matar. Precisa que algum de nós fale alguma coisa ou faça mais alguma coisa contra uma pessoa dessa? Que a mão de Deus já está punindo? É a mesma coisa de chutar quem está no chão caído. É chutar quem está caído. Deus já está corrigindo. Aí você vai chutar? Cuidado. Cuidado. Se Deus já está com a mão, você vai chutar? Cuidado, meu. Cuidado com a justiça que você oferece, porque essa você vai colher. Verso 28 é a questão da torre aqui, né? A palavra grega aqui traduzida como torre é purgon e significa um lugar fortificado. Jesus provavelmente fazia referência às torres que eram construídas nas vinhas e nas propriedades do país para defesa e observação. A sentença "qual de vós" poderia indicar que a torre a que o Senhor se refere é aquela que os ouvintes de Jesus provavelmente construiriam. Não é uma torre que seria possível a eles construírem, desde que se planejasse, não é? Alguns acham que ele tinha em mente aqueles palácios construídos por Herodes e por outros que tentavam imitá-lo, mas que nunca eram financeiramente capazes de completar seus planos pretensiosos, né? Mas essa diferença quanto ao tipo de construção que Jesus tinha em mente não é importante, porque ele estava enfatizando a importância de se calcular o custo antes de construir. Então, quer dizer, você quer ser discípulo? Já estou te avisando como é que é o negócio. Ele começou o texto assim, não é? Virou uma multidão, falou, quer se tornar discípulo? Esse é o preço. Se você lançar base e não continuar, é vergonha. Você lançou base de um discipulado e se você não terminar, rirão de você. Você é como o rei que saiu à guerra em desvantagem sabendo que não podia. Quer dizer, eu já te dei todos os parâmetros e você ignora os parâmetros e vai para se tornar discípulo. Por quê? Porque o rei ele vai para a guerra ele vai com 10 mil contra 20 mil. Sim? Então quer dizer, se a pessoa já vê que ela não tem condição de se tornar discípulo, por que ela vai entrar na caminhada do discipulado?
do discípulo. Algumas pessoas, eu acho que aqui se encaixa a pessoa que vai para se tornar discípulo sem o auxílio do Espírito Santo, sem pagar preço, não é? De matar a sua carne, enfim, não vai conseguir. Vai ficar envergonhado. Porque saiu para uma guerra que não podia vencer e já sabia que não podia vencer antes de sair. Sim? Já sabia. Ele estava disposto a não largar a bebida, ele estava disposto a não largar a prostituição, mas ele se mascarou e foi para o discipulado, se tornar discípulo. Mas quando ele foi, ele já sabia que ele não estava afim de aborrecer a sua vida, aborrecer a sua carne. Então quer dizer que ele é esse rei que saiu com 10 mil contra 20 mil, sabendo que não podia suportar a guerra. As alternativas ao ato de calcular as despesas são a perda de tempo, a confusão, a perda de material e o dinheiro. Começar a construir um edifício sem primeiro verificar se há fundo suficiente para terminar a obra seria uma verdadeira tolice. Mas tomar o voto discipulado de uma forma leviana, presunçosa, é bancar o tolo de uma maneira mais profunda e em um sentido mais trágico. Mais ou menos o que eu já venho aqui reafirmando, né? Outras palavras só. Tal aceitação irreverente dos votos sagrados, das responsabilidades, denuncia uma falta de entendimento ou uma desconsideração pela seriedade do passo, que é se tornar um discípulo. Ela poderia refletir o espírito do exclusivismo de justiça própria, que era característico dos fariseus. A penalidade pelo fracasso de não se calcular o custo do discipulado não é uma mera perda temporária ou uma confusão pessoal. Não é? Ela envolve uma possível perda eterna para o envolvido e um embaraço para a igreja cristã como um todo. Também dá ao inimigo a oportunidade para blasfemar, facilita que os descrentes duvidem das verdades do evangelho e aumenta a probabilidade de que muitos se percam. O cara já saiu para se tornar discípulo, disposto a não abrir mão dos pecados, agora ainda ele arrasta mais gente junto com ele. Sobre a questão do rei aqui. Jesus reforça a verdade abordada, expressando outra parábola que possui o mesmo significado. Nenhum rei merecedor do título que ostenta, iria a uma guerra sem primeiro analisar a fundo o seu potencial de guerra. Calcular os custos em assuntos temporais, nos temporais aqui na questão mundo, não é? Não eternos, temporais e eternos, temporais, essa questão que nós estamos hoje. Calcular os custos em assuntos temporais é uma atividade que é feita para se determinar se é possível pagar o preço. Mas na questão do discipulado, proposta é determinar a vontade de alguém. Deus entende que somos capazes de fazê-lo se de fato desejarmos fazê-lo. Precisamos desejar se tornar discípulo. Se não houver um desejo intenso, não vai. Porque o seu desejo faz com que o Espírito Santo pegue na outra ponta. Você pega numa ponta e ele pega na outra. Porque muito esforço do Espírito Santo e zero esforço seu, o resultado é zero. Muito esforço do Espírito Santo vezes um esforço seu é o resultado dele. Então você tem que começar a se esforçar a partir de 2. Lembra da parábola dos talentos? O que tinha 1 enterrou, mas a partir do de 2 já tinha sucesso. Por quê? Foi o esforço só daquele senhor que depositou 1 talento sobre ele. Então, quando o senhor daquele talento voltou, recebeu o seu talento de volta. Quer dizer, então, Deus não aceita 0 de esforço. E nenhum também, porque isso é parte do Espírito Santo. Né? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está repetindo a ideia contida
nos versos 26 e 27, lá no começo, lá ele expressou o custo do discipulado, que é não amar, mas a sua própria vida e todas aquelas listas. Portanto, nos versos 28 a 32, o Senhor proferiu duas parábolas para demonstrar a importância de se calcular os custos, que é a parábola da torre e a parábola do rei. Agora ele repete em outras palavras qual é o custo do discipulado. Essa forma de discurso é um artifício hebraico usado tanto na poesia como na prosa. Primeiro se faz a proposição, então ela é demonstrada e desenvolvida. A seguir, a proposição original é repetida com outras palavras ligeiramente diferentes. Esta passagem aparentemente radical não indica que o discipulado imperfeito de muitos seguidores de Jesus foi de todo inválido. Ele está afirmando em termos absolutos as implicações do discipulado, implicações que nem sempre são vistas na conversão. Mas à medida que os homens seguem Jesus com sinceridade, ele coloca essas questões sob um enfoque direto, mais cedo ou mais tarde. Portanto, o homem deve tomar uma decisão saudável. Ou ele confirma e busca a perfeição do seu discipulado, pagando o preço total, ou começará a estar entre dois pensamentos e se desviar. Até que, finalmente, já não andará mais com ele. Todos os crentes chegam mais cedo ou mais tarde a uma segunda crise de decisão. Isso aqui, quando eu li, todos os crentes chegam mais cedo ou mais tarde a uma segunda grande crise de decisão. O que é isso? Chega um determinado momento na sua caminhada com Cristo que as coisas estão tão difíceis que o diabo começa a atormentar a tua mente. Assim como ele fez com Jó. Lembra? Jó tem uma caminhada, depois da tribulação ele segue uma segunda, certo? É mais ou menos isso. Vai chegar um dado momento na caminhada com Cristo que as coisas vão ficar difíceis. E o diabo vai atormentar. Olha onde esse Cristo te levou. Olha, esse Cristo não virou nada na tua vida. Olha o jeito que está a tua vida. E ele vai começar a atormentar a tua alma. E aí? Continua o relacionamento ou quebra o relacionamento? Assim acontece com o casamento. Chega um determinado momento no casamento que alguém olha para o outro e fala assim: eu continuo nesse casamento ou não continuo? Porque chega um determinado momento que lembra aquela questão da candeia que o óleo vai baixando? Aí chega o momento da reposição. O momento da reposição é o momento onde você vai se reafirmar. Vai continuar comigo? Jesus não virou para os discípulos e falou: vocês também não querem ir após eles? Jesus falou: não queres ir após eles? Jesus falou. Se a gente falar para alguém na igreja hoje um negócio desse, chama a gente de blasfemo e tudo mais, né? Apesar que é Cristo mesmo que tem que falar isso para a pessoa, né? Mas a resposta é: para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Né? Então não tem onde ir mesmo. Mas em um dado momento a gente vai passar por isso. Onde a gente vai reafirmar os nossos votos com Cristo. Semelhante àquela questão do escravo, não é? O escravo passa um período com o seu senhor, então chega um dado momento que aquele senhor fala assim: você está livre. A tua esposa e os teus filhos ficam aqui, depende da condição lá, não é? Tem a questão da condição de como o escravo chegou. Se o escravo chega com filho e mulher, né? Sai com filho e mulher. Se ele chega sozinho e adquire filho e mulher dentro da casa do seu senhor, ele sai sozinho se ele quiser ir, porque eles vão ficar. Enfim, mas a questão é, chega um dado momento que fala: escravo, você está livre, você vai querer ir? Aí o escravo fala: não, eu vou querer ficar. Então, o senhor e o escravo vão até a porta da cidade,
aonde estão os anciãos, e o escravo vai deixar furar sua orelha na ombreira da porta, na testemunha de todos, e reafirmar os seus votos. Só que agora ele reafirma seus votos eternamente, não tem mais libertação. É um momento onde você se decide por Cristo pro resto da vida, ou você abandona a fé. Todo mundo passa por isso. E algumas pessoas abandonam, mas continuam dentro da igreja, tá? Esta é a encruzilhada da chamada para a completa santificação, não afirmada doutrinamente nessas passagens, mas implícita pelos termos absolutos do discipulado. Amém? Amém. Alguma coisa? Não é fácil, né? Palavras duras. Mas omiti-las é pior. Não conhecê-las e não entendê-las é pior. É pior. Remédio bom, remédio amargo. Isso não é uma verdade absoluta hoje, mas mais para trás aí era uma verdade absoluta. Remédio que resolve é remédio amargo. Não adianta você querer adoçar o que é amargo. Amargo não se adoça. Você vai gastar todo o seu açúcar. Amargo não se adoça. Ou você sente o gosto do açúcar, ou você sente o gosto do café amargo. Você escolhe qual sabor você quer sentir. Mas amargo não se adoça. A vida com Cristo é difícil. Não conheço um evangelho fácil. Não conheço um evangelho Não conheço um Cristo que não corrija. Não conheço. De alguma forma ele está puxando um outro tipo, porque não é fácil. Se a tua vida é fácil desde o começo da conversão, você nunca passou pelo deserto ainda, nunca passou pela segunda grande crise, onde você vai reafirmar seus votos. Entendeu? Provavelmente você construiu a sua casa sobre areia, porque você não pratica as palavras. Porque aquele que pratica as palavras constrói a sua casa sobre a rocha. Cava até encontrar solo firme, rocha. Para ele pôr as fundações do alicerce da sua casa. Mas os que se constroem na areia, rapidamente lhe aparece uma casa. Mas vai vir a tempestade. E a tempestade vem para as duas casas. Nós vamos ler isso ainda. E a tempestade vem para as duas. Não vem só para uma, não. Amém? Que eu finalizo.